Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo acerca das ferramentas iniciais para análise de circuitos de corrente contínua. Vamos continuar com a análise das leis de Kirchhoff, mas desta vez um método paralelo às leis de Kirchhoff, ou seja, o método das correntes fictícias. Antes de começarmos, peço-vos mais uma vez o normal, que é para subscreverem o canal, cliquem lá no gosto no vídeo, partilhem entre os vossos amigos que vocês vejam que podem necessitar destas simples explicações. E pronto, vamos então avançar para o método das correntes fictícias. O que é isto do método das correntes fictícias? Não é mais nem menos do que uma alternativa às leis de Kirchhoff, ou seja, no fundo é um desenvolvimento das leis de Kirchhoff. Vamos olhar para este circuito que aqui está. É um circuito com uma, duas, três malhas, correto? Temos 1, 2, 3, 4 nós. Se temos 1, 2, 3, 4 nós, teremos um ramo, 2 ramos, 3 ramos, 4, 5, 6 ramos. Portanto, se eu tenho 6 ramos, quantas intensidades de corrente é que eu vou ter? Tantas quantos o número de ramos. Ora bem, então se eu vou ter 6 intensidades de corrente, quer dizer que terei 6 incógnitas. Ou seja, no final irei ter um sistema de equações com 6 equações a 6 incógnitas. Bem, a probabilidade de me enganar na resolução de um sistema com 6 equações e 6 incógnitas é muito elevada. Então, neste tipo de situações, aconselha-se a utilização de uma outra ferramenta, que é o método das correntes fictícias. E porquê é que eu digo, ou porquê é que se diz, não sou eu que estou a dizer, porquê é que se diz que é uma corrente fictícia? O que é uma corrente fictícia? Nós sabemos perfeitamente que as correntes elétricas só circulam em ramos. E eu digo que é corrente fictícia porque eu vou dizer que dentro da malha existe uma corrente. Ou seja, dentro desta malha existe uma corrente. É claro que só se for fictícia, porque dentro desta malha não há correntes elétricas. No limite, há, sim, correntes elétricas nos ramos que constituem essas malhas. Ou seja, se eu considerar esta primeira malha, terei uma corrente neste ramo, 2 correntes neste ramo, 3 correntes neste ramo. Mas bem, eu vou dizer que existem, então, correntes fictícias. E a primeira coisa que eu vou fazer é marcar os sentidos dessas correntes fictícias. Eu vou dizer que nesta malha existe uma corrente fictícia que circula neste sentido. Eu gosto, já disse no vídeo anterior, volto a repetir, eu gosto sempre de adotar o sentido horário na resolução dos exercícios. Portanto, eu vou chamar esta corrente fictícia, vou-lhe chamar IA. Corrente fictícia IA. Aqui na malha da direita vou chamar a corrente fictícia IB. E na malha de baixo chamo a corrente fictícia IC. Esta corrente fictícia, notem, irá percorrer todos os ramos desta malha. Todos os ramos desta malha. Então, vamos lá sintetizar isto. A receita, entre aspas, é esta. Em primeiro lugar, marcar as correntes fictícias. Em segundo lugar, retirar as equações das correntes fictícias. Portanto, não vou precisar de estar a retirar as equações dos nós, vou só retirar as equações das correntes fictícias. Eu não disse no início do exercício, mas o exercício vai-me pedir para eu determinar todas as intensidades de corrente que existem neste circuito. Portanto, marquei os sentidos das correntes fictícias e agora vou retirar estas equações. Começo na malha aqui onde eu tenho a corrente fictícia IA. Eu vou já representar aqui o meu sistema de equações. Vou então retirar a primeira equação. Começo aqui no ponto, neste nó, encontro logo à partida uma fonte negativa. Menos E1. Continuo e vou encontrar aqui esta queda de tensão R1. Portanto, mais R1 vezes a corrente que a atravessa, que é o IA, R1 e A. Desço para aqui e encontro esta força eletromotriz, E2, positiva, mais E2. É positiva porque eu entro no terminal positivo da fonte.
Bem, e é agora aqui que eu peço alguma atenção. Quando eu encontro uma queda de tensão que está num ramo que é comum a duas correntes fictícias, como é o caso desta queda de tensão em R2, temos que analisar os sentidos dessas correntes fictícias. Portanto, se eu estou a analisar na corrente de K, na malha da esquerda, ficará mais R2 vezes o IA e o IB, quando atravessa a R2, irá em sentido contrário. Portanto, o IA e o IB em R2 têm sentidos opostos. Portanto, a equação ficará mais R2 vezes IA menos IB. Depois, quando nós desenvolvermos isto, ficará R2IA menos R2IB. Vamos continuar. Voltamos a ter a mesma situação aqui, só que desta vez será com IA e com IC. Portanto, mais R4IA menos R4IC. Eu aqui já escrevi o desenvolvimento da equação. E cheguei ao ponto onde parti. Portanto, igual a zero. Vamos à equação da malha da corrente fictícia IB. Começo aqui neste ponto. Ficará R2 IB menos R2IA menos R2IA, certo? Portanto, eu arranco logo nesta resistência, estou na malha da direita, em que o sentido da minha corrente é o positivo, mas o IA vem em sentido contrário. Portanto, ficará R2 vezes IB menos R2IA menos a fonte de alimentação, menos E2, mais E3, mais R3 vezes IB, mais R3 IB. Continuo, menos E4, igual a zero. Por último, falta uma equação cá de baixo, a partir deste ponto. O ponto, vocês é que escolhem o ponto por onde começam. Portanto, estou a considerar que começamos daqui. Ficará R4IC menos R4IA. Percebem? R4 vezes esta corrente, porque esta corrente é a corrente da malha onde eu estou neste momento. R4IC menos R4IA, porque o IA vem em sentido contrário ao IC. Mais E4 menos E5 mais R5 IC, aliás, mais R5 vezes o IC, igual a zero. Temos as equações retiradas. Vejam, se tivéssemos ido pelas leis de Kirchhoff convencionais, teríamos que ter 6 equações com 6 incógnitas. Ficamos assim com 3 equações a 3 incógnitas. Vamos agora substituir os valores nas respectivas equações. Portanto, substituímos as equações pelos seus valores, colocamos as equações na forma canónica e agora vamos resolver na máquina de calcular. Então, os valores que nos deram, os valores a que nós chegámos foram estes. O IA menos 0,23 amperes, o IB menos 0,31 amperes, o IC menos 0,69 amperes. Então, o terceiro passo será trocar os sentidos das correntes fictícias. Ou seja, todas deram negativas, negativo, negativo, negativo. O verdadeiro sentido do IA será este. Anti-horário, anti-horário e anti-horário. IA, IB e IC, anti-horário. Agora, o próximo passo será converter para as correntes reais. E para nós convertermos as correntes fictícias para as correntes reais, é muito simples. Basta nós olharmos para a respectiva corrente fictícia e pensar o seguinte. Se eu considerar um ramo que seja apenas afetado por uma corrente fictícia, então a corrente nesse ramo vai ter o sentido e o valor dessa corrente fictícia. Vamos ver. Este ramo aqui, da direita, apenas é afetado pela corrente fictícia IA.
este ramo aqui do centro será afetado pela corrente fictícia IA e IB. Este ramo da direita apenas é afetado pela corrente fictícia IB. Então, o ramo da esquerda, este ramo da esquerda, vai ter o sentido da corrente fictícia, agora o sentido correto, depois de corrigido, vai ter este sentido e vai ter o valor da corrente fictícia que nós determinamos lá atrás, do IA, que será 0,23 amperes. Eu vou transcrever para aqui o valor das correntes fictícias, portanto, o IA. Estes são os valores calculados do IA, do IB e do IC, já com os respectivos sentidos corretos, portanto, sentido anti-horário e sentido anti-horário. IA, IB e C. Então, vamos representar aqui os sentidos das correntes reais. Portanto, no ramo da esquerda apenas é afetado pela corrente IA, vai ter este sentido, vai ter o sentido da corrente IA e vai ter o seu valor. Portanto, nós vamos dizer que esta corrente é, por exemplo, a corrente I1. E o I1, neste caso, o I1 será igual ao IA, ou seja, será igual a 0,23 amperes. Depois vamos analisar aqui este ramo que é comum à corrente IA e à corrente IB. E agora, quando nós temos um ramo que é comum às duas correntes, temos que perceber como é que elas se comportam neste ramo. Vejam, no ramo central, a corrente IA vai no sentido ascendente. A corrente IB vem no sentido descendente. Portanto, elas são as duas contrárias, terão que se subtrair e o sentido será o sentido da corrente de maior valor, como é lógico. Qual é que tem o maior valor? Será a corrente IB. Será a corrente IB. Ou seja, então, aqui no ramo central, a intensidade da corrente, vamos lhe chamar I2, terá este sentido. E o valor dela será, então, de forma a que elas se subtraiam. I2 será igual ao IB menos o IA, ou seja, 0,31 menos 0,23, 0,08 amperes. Depois temos aqui a corrente I3, que vai ter o sentido e o valor da corrente IB, porque apenas depende da corrente IB. Portanto, terá este sentido. Vamos lhe chamar I3, e o I3 será então igual ao IB, ou seja, 0,31 amperes. Vamos agora ver a corrente neste ramo. Portanto, este ramo, vamos chamar aqui esta corrente a corrente I4. Portanto, já temos aí I1, I2 e I3. Aqui vamos chamar I4. É também uma corrente num ramo que é afetada por duas correntes fictícias, neste caso o IA e o IC, e que, por sinal, no ramo em questão, têm sentidos contrários. Ou seja, o IA vai da esquerda para a direita e o IC virá da direita para a esquerda. Portanto, o sentido da nova I4 será o sentido da corrente fictícia de maior valor. Como podemos verificar, será o sentido da IC, que tem o valor de 0,69 amperes. Então, vamos marcar aqui a nossa nova I4. E o I4 será então igual a IC menos a corrente fictícia IA, ou seja, 0,69 menos 0,23. Isto será igual a 0,46 amperes. Vamos passar à próxima corrente. Portanto, a corrente aqui neste ramo da direita, onde existe uma fonte de alimentação E4, será também um ramo, ou melhor, será também uma corrente que é afetada por duas correntes fictícias, desta vez o IC e o IB, e lá está, o sentido da I5 será o sentido da corrente fictícia de maior valor. Terá o sentido, sem dúvida, da corrente IC. Portanto, terá também este sentido. Vamos chamar aqui I5, e neste caso, o I5
será igual ao IC menos o IB. IC menos IB. 0,69 menos 0,31 tem o valor de 0,38 amperes. Por último, temos a corrente, vamos chamar a corrente I6, é a corrente que circulará neste ramo e que depende única e exclusivamente da corrente fictícia IC. Portanto, o nosso I6 terá o sentido do IC e terá também só o seu valor. Ou seja, I6 será igual ao IC, ou seja, 0,69 amperes. Determinamos assim todas as correntes reais do circuito, as 6 correntes reais do circuito, apenas com um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. Podemos comprovar, podemos escolher aleatoriamente um nó para, por exemplo, comprovarmos a lei dos nós. Vamos, por exemplo, considerar este nó aqui. E se bem se lembram, a primeira lei, a lei dos nós, diz o seguinte: a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Portanto, temos o I2 e o I5 a entrar no nó, ficará I2 mais I5, soma das correntes que entram no nó, igual à soma das correntes que saem do nó. Neste caso, temos o I4 a sair. Isto é equivalente a termos o I2 tem o valor de 0,08, mais o I5 que tem o valor de 0,38, igual ao I4, que será 0,46. Constatamos facilmente que 0,46 igual a 0,46, como queríamos demonstrar. Podem fazer os restantes cálculos, comprovar as leis dos nós em cada um dos nós. Podem também comprovar as leis das malhas, portanto, tirar a equação de uma malha e, de acordo com a definição de malha, ou seja, a somatória de todas as forças eletromotrizes e todas as quedas de tensão dentro de uma malha terá que dar 0. Podem fazer para comprovarem os resultados obtidos. Espero que tenham percebido o método das correntes fictícias. Se tiverem alguma questão, escrevam nos comentários do vídeo, cliquem no gosto do vídeo, partilhem o canal, subscrevam o canal. Muito obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.